Olá, esse é um trabalho para apresentação na matéria de Introdução à Pesquisa em Entomologia, sobre o planejamento de um MIP num sistema de produção integrada relacionado à traça Plutella xylostella. Nós somos Vitória e Renata e vamos apresentar para vocês. A identificação da praga é dada de tal modo: os ovos têm cor amarelada ou verde pálida e escurecem mais tarde. São depositados unicamente ou em pequenos grupos de 2 a 10 ovos, tanto na camada superior como na camada inferior das folhas, e muito raramente nos caules ou nos pecíolos. A larva possui 4 estágios, onde o corpo se afunila em ambas as extremidades e tem a cor verde ou amarelo pálido, com pelos curtos e pequenas manchas brancas. A larva tem 5 pares de pré-pernas. Um dos pares sobressai da parte posterior, formando em forma V, muito distinta. As larvas se mantêm pequenas e ativas, exceto no primeiro estágio, em que são mais vorazes. A sua pupa é coberta por um casulo branco, solto e acetinado. Na fase adulta, ela se torna alongada, castanha acinzentada, com antena bem pronunciada. O macho possui 2/3 das asas escurecidos e o terço restante alaranjado ou branco, enquanto a fêmea possui 2/3 das asas alaranjadas com uma listra marrom. Essa listra marrom muitas vezes é comprimida e fica com vários formatos de diamante. A seguir, temos uma pequena demonstração do ciclo total de 10 a 28 dias da Plutella xylostella, desde os ovos, que ficam de 3 a 6 dias, a larva, em seus 4 instares, 10 a 14 dias, a lagarta impupando, a lagarta impupada, a pupa já pronta e o adulto. Quais são os hospedeiros e os danos da Plutella xylostella? Elas se alimentam de folhas das brássicas, como repolho, brócolis, couve-flor, couve, couve-rábano, couve chinesa e couve de Bruxelas. O custo de manejo, combinado às perdas de rendimento devido a essa praga, são estimados entre 4 e 5 bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. A larva causa a remoção do tecido foliar completo, com exceção das nervuras, e pode causar perdas de mais de 90% na produção. As principais prejudicadas são as mudas de brássicas. Com a perda do seu tecido foliar, perdem a capacidade de fazer fotossíntese. E elas também podem atrapalhar a formação da cabeça de repolho, brócolis e couve-flor. Se há presença de larva nas flores, pode resultar na completa rejeição de qualquer produto, mesmo se o nível de remoção do tecido da planta for insignificante. E nas imagens abaixo, podemos ver um repolho completamente atacado por larvas de Plutella xylostella e na outra imagem, a Plutella xylostella comendo a área foliar de uma couve. Manejo. Controle cultural. Deve sempre obedecer aos padrões técnicos recomendados para adubação, irrigação e tratos culturais, com o objetivo de criar as condições para a cultura competir com o inseto praga. As medidas de controle clássicas que têm sido utilizadas com sucesso são consorciação, o uso de irrigação por aspersão, o uso de armadilha, cobertura e rotação de cultura, além de manter a área limpa. Controle mecânico. Consiste na utilização de medidas de controle que causam a distribuição direta dos insetos, como a castração manual. Também que impeçam os danos por meio de uso de barreiras ou armadilhas. Controle biológico. É considerado o uso de organismos vivos para reduzir a densidade populacional ou o impacto de um organismo praga específico.
tornando-o menos abundante ou prejudicial no que seria de outra forma. Exemplos de controle biológico para a Plutella xylotella são ninfas e adultos de podizos nigrispinos. Deles também temos parasitoides como o Trichogramma pretiosum, Riley, alguns fungos, bactérias e nematóides patogênicos, como algumas espécies de Fusarium e Bovéria baciana, que também são usados como controle biológico. O primeiro artigo que vamos falar a respeito é sobre o efeito da inseticida de Furcrea hexapetala sobre a Plutella xylotella. Foram feitos 2 ensaios onde houveram 5 tratamentos cada um deles, sendo os tratamentos 100%, 50%, 25%, 12,5% e o controle com água. Os ensaios tiveram um aumento de eficiência contra a Plutella xylotella em concentrações maiores de 25%. Concentrações maiores de 25% foram eficientes tanto no laboratório quanto no campo. O segundo artigo fala sobre a predação de lagartas e pupas da traça das crucíferas por Euborelia anolipes. O trabalho avaliou o consumo de lagartas de 4 instares e pupas de Plutella xylotella em função de 5 idades de ninfas e fêmeas adultas de tesourinha Euborelia anolipes. No terceiro instar e fêmeas da tesourinha consumiram maior quantidade de lagartas que pupas de Plutella xylotella. O consumo das pupas de traça das crucíferas tornou-se constante a partir das ninfas de quinto instar do predador, que se desenvolveram. Quando as ninfas do predador estão prestes a se transformar, o consumo da lagarta da Plutella xylotella diminui. O nosso último artigo falará sobre a aplicação de silício como método auxiliar no controle de traça das crucíferas em plantas de repolho. Foram utilizados 9 tratamentos com 4 repetições de cada um deles. Os tratamentos que foram mais efetivos foi o Decis 25EC a 25 gramas por litro, que foi o tratamento 7, o tratamento com Cifol, tratamento 2 a 12%, e o tratamento 8, que foi utilizado de PEL, SC, a 33,6 gramas por litro. Eles obtiveram as melhores estratégias de controle nos pés de repolho, com menor número de lagartas por planta, menores danos foliares e melhor aparência por planta também. A conclusão desse trabalho foi que o uso de silício pode ser considerado como um método auxiliar no controle de pragas em repolho, mas depende das doses recomendadas.